Oi gente, tudo bem? Meu nome é Akemi. Eu vim criar uma conta aqui pra falar um pouco sobre a minha vida. E eu aproveitei... Esse é meu gato. Eu aproveitei e falei, vou falar um pouco sobre alguns pensamentos que eu tive que manter. Que eu mantenho, no caso, porque pra quem não sabe, eu estou no cursinho. Estou há bastante tempo no cursinho. Então, eu tive que aprender algumas coisas, alguns pensamentos. Meu Deus, é meu gatinho. Tá ronronando, não sei se dá pra escutar. Enfim, ela não deixa eu ler aqui. Meu amor. Enfim, tem algumas coisas que eu acho importante, assim, saber pra quem tá no cursinho. Meu Deus do céu, deixa eu tirar ela aqui. Pronto. Senão ela não deixa eu fazer minhas coisas. Enfim. Eu tenho aqui alguns pensamentos que eu acho que são importantes pra quem tá no cursinho. E a primeira delas é que as pessoas não precisam entender as suas escolhas. Então, o que isso significa? Existem muitas, provavelmente, no meu caso, existem muitas pessoas que ficam... por que você não faz concurso? Por que você não entra em outra faculdade? Por que você não faz Y? Por que você não faz X? E a verdade é que ninguém precisa me entender, eu não devo explicação pra ninguém. Eu tenho esse privilégio de não ter que me explicar pras pessoas, mas ao mesmo tempo, eu uso desse privilégio pra falar, não me importo, eu não vou fazer o que você quer, eu não vou escolher outra faculdade, eu vou fazer o tanto de cursinho porque eu quero e porque eu posso, isso é o mais importante. Eita, gente, essa menininha aqui, ela quer participar. Então a verdade é que ninguém precisa escolher, entender as suas escolhas. Porque a vida é sua no final das contas. Então se você tem esse privilégio, use de não precisar se explicar para as pessoas, de escolher. Eu quero fazer cursinho, eu estou aqui porque eu quero, porque eu escolhi. E uma coisa também, que eu não julgo essas pessoas que ficam duvidando de mim. Eu não julgo as pessoas que falam pra fazer outra faculdade. Porque eu acredito que os conselhos não sejam necessariamente... com a intenção de me prejudicar. Eu tenho essa esperança na humanidade, de certa forma. E eu não acredito que esses conselhos, eles venham de uma inveja, necessariamente. Eu acredito que esses conselhos venham com base na realidade que essas pessoas têm. Então, algumas pessoas falam pra eu trabalhar, falam pra eu entrar em outro curso, porque talvez na realidade dessa pessoa faça sentido, porque ela precisa estudar, ela precisa trabalhar, ela precisa entrar num concurso, ou talvez essa pessoa ela não tenha tanta paciência, ela não conseguiria estar onde eu estou. Mas eu não sou ela, eu não sou outra pessoa, eu sou eu. Então eu não posso depender do conselho de outras pessoas. Que assim, não é por mal, mas não necessariamente eu vou seguir, sabe? Não necessariamente eu vou me importar com o que as pessoas acham que eu devo fazer, sabe? Então eu não acredito que seja inveja ou coisa assim. Às vezes não vou negar, às vezes a pessoa quer que você desista. Mas eu acredito que no fundo tem uma coisa boa nas pessoas, que elas me dão conselhos com base na realidade delas, que é diferente da minha. Então, não faz sentido eu seguir conselhos que pra mim não são bons. Porque assim, eu sigo conselhos de outras pessoas, de pessoas que alcançaram aquilo que eu quero alcançar. Que eu acho importante, em escutar as pessoas que viveram mais que você. Mas você tem que escolher o que é bom e o que é ruim. Uma coisa que eu aprendi também, tem que ter cuidado com o vitimismo, que tem bastante. Eu também faço isso. Não tô aqui pra brigar, tô falando que eu sou melhor que as outras pessoas. Obviamente eu também faço isso. Mas eu tenho esse vitimismo e eu tenho noção que é perigoso. E eu tenho que me lembrar, mesmo que eu acredite que seja mentira, eu tenho que me manipular pra ver se eu consigo acreditar. Mas é um privilégio estudar. E às vezes a gente sente que tá parado no tempo,
Mas a verdade é que é uma oportunidade pra tentar de novo, o que muitas vezes quase ninguém tem. É muito difícil, né? E assim, o vitimismo é: ai, tadinha de mim, eu não consegui passar, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo. Você consegue estudar. Você, se não tiver nenhum transtorno, você consegue. Até com transtorno existem pessoas que conseguem. E não estou aqui pra diminuir a luta de ninguém, e nem pra aumentar a luta de ninguém. Mas o que eu tô falando é pra parar com essa melancolia de se diminuir e agarrar a essa melancolia, a essa piedade e viver com ela, para as pessoas terem dó de você. E isso não te faz crescer. E eu não tô falando aqui uma coisa, eu gosto bastante de melancolia. Eu gosto muito de ler Dostoiévski, eu gosto muito de ler de ler livro triste, de escutar música triste, ver filme triste. Mas tem que ter cuidado e não cair num loop de autossabotagem, de acreditar que não consegue. Sendo que a verdade é que você consegue sim. Mas não é eu que tenho que te falar, é você que tem que falar pra você mesmo, sabe? Você não precisa de autoafirmação das outras pessoas. Você precisa de uma autoconfiança, ok? Sem essa de vitimismo. E estou falando pra você e ao mesmo tempo estou falando pra mim. Porque eu caio nisso, sabe? Eu caio de... Tadinha de mim. E estou há tanto tempo de cursinho. Eu não consigo estudar, eu não vou conseguir. Porque eu já li muitas vezes e não consegui. Eu li, não entendi nada. Então tenta amanhã. E se não der certo, eu tento de novo. Ou talvez meu método tá errado, então eu tento outro método. Porque eu consigo e eu tenho esse privilégio de tentar de novo. Entendeu? E isso é uma coisa também que tudo depende do ponto de vista, tá? Porque muitas pessoas acreditam que o cursinho é como se fosse um limbo, como se não fosse nada importante, que é só pra quem não é inteligente o suficiente pra passar. E isso não é verdade, isso é o senso comum, e não necessariamente é verdade, é o que as pessoas acreditam. Só porque muitas pessoas pensam negativamente do cursinho, não significa que seja verdade. Você tem que criar a sua própria realidade. Você tem que pensar, ok, estou no cursinho, e eu tento fazer o melhor que eu posso, pra fazer com que eu lembre desse momento de uma forma muito boa. Porque eu fiz amigos, eu conheci professores, eu aprendi bastante. Eu acho que é uma formação de caráter que tem, sabe? Eu acho que eu tive noção da minha humanidade, de certa forma. Que eu entendo que... Pra quem não sabe, eu no ensino médio, eu passei bem tranquilo. Tá que eu peguei a pandemia, mas tipo assim, eu estudava muito, bem pouquinho assim, não tanto. E eu conseguia tirar nota muito alta, e sempre foi assim. E aí quando eu cheguei no cursinho, eu não tava conseguindo. No caso, eu não conseguia ainda. Então foi um choque de realidade. Foi tipo... Você não é tão especial assim. Você é como as outras pessoas. Você precisa estudar pra conseguir aquilo que quer. Então foi um choque de realidade. Foi uma construção de caráter. De... Eu sou exatamente igual às outras pessoas. Então, eu preciso estudar. Porque como elas conseguem, eu também consigo. Entende? E por isso é só. Já ficou meio longo o vídeo. E vou ver se eu crio outras coisas, se eu vejo outras coisas, eu não sei. Eu tô criando um pouco esse canal agora, esse canal não, esse Instagram agora. Então vou ver o que eu vou fazer com essa conta. E é isso. Obrigada por continuar o vídeo até aqui.